Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O livro de hoje é Garota Interrompida, que deu origem a um filme. O filme é de 99, o livro é de 93 e ele foi escrito pela Susanna Kaysen. Esse livro, ele é um livro autobiográfico dessa autora, que é uma autora que nasceu em 1948. Ela tem 5 livros escritos. Ela nasceu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Filha de um professor do MIT, que também era conselheiro do Kennedy, do John F. Kennedy. Era uma menina de classe média alta, fez escola, e aí quando ela tinha 19 anos, ela é internada num hospital psiquiátrico para moças. Na verdade, tem vários tipos de paciente lá, mas a ala que ela fica é uma ala para moças. E ela fica 18 meses. Ela entra como uma paciente depressiva e ela sai com o diagnóstico de borderline. E essa experiência dela, anos depois, acho que ela sai de lá 70 e aí ela vai escrever 20 anos depois, em 93, ela escreve então esse livro chamado Garota Interrompida, que fala sobre essa experiência dela. Eu já vou falar muito claramente, eu não gostei desse livro, tá bom? Não é um livro ruim, em absoluto. A gente já teve uma conversa aqui sobre gostar e ser ruim. Não é um livro ruim. A Susanna Kaysen, ela tem uma proposta muito clara para esse livro, que é escrever do dia que ela é internada até a saída dela, onde ela reencontra no final 2 meninas que estavam internadas com ela, e ela termina o livro ali. É um livro muito curto, e esse período inteiro é contado em forma de pequenos episódios, né? E apresentando também as outras personagens que estavam ali com ela, as outras pacientes, que obviamente foram escritas com os nomes ocultos, né? Nomes trocados. Mas por que eu não gosto desse livro? Porque, primeiro, como é tudo contado pelo ponto de vista da Susanna e tem essa característica episódica, infelizmente, esse livro não me pega. Porque, assim, tirando uma ou outra situação ali, especificamente de duas personagens, que uma é uma menina chamada Daisy, que no filme até quem vive é a Brittany Murphy, e uma outra menina que é latina, todas as outras personagens eu acho elas muito planas. E eu entendo que talvez elas tenham sido escritas assim porque é a forma com que a Susanna se lembra desses personagens, que são personagens que foram conhecidos por ela numa fase da vida dela que ela estava constantemente dopada, que ela estava constantemente sob medicamentos. Então, talvez o meu estranhamento com a forma com que ela conta essa história, que mais uma vez ela escreve bem, tá? O problema não é a escrita dela, é realmente a narrativa dela. A forma com que ela conta essa história é uma forma muito plana, é uma forma muito, sabe, lame, é chata. E talvez seja isso. Mas eu particularmente não gostei desse livro por causa disso. Eu não consigo me conectar com a história, eu não consigo me conectar com os personagens. E assim, é o livro mais feminismo branco que eu tenho na minha coleção, tá? É impressionante, porque a gente tá falando de pacientes, mulheres brancas, tirando a única latina da história, mas são meninas brancas, de classe média alta, porque ela diz que é $60 por dia a diária lá. E, fora isso, exames, terapia, medicamentos, todo o resto é cobrado por fora. Então, assim, é um tratamento caríssimo. Estamos falando da década de 60, né? Final de 60, começo para 70. Então, assim, se $60 já é caro hoje em dia, imagina aquela época. Então, assim, é uma galera com grana. Então, por mais que a gente consiga fazer um paralelo entre o tratamento que elas sofrem com o machismo dessa década e até o machismo que a gente tem hoje em dia, é um livro que, mais uma vez, sei lá, eu tava lendo, tudo que eu conseguia pensar, e tem tanta gente que sofre mais no mundo, sabe? Então eu particularmente não gostei por causa disso. Ela vai começar a história dela no dia em que ela vai se consultar com um médico que não havia conversado com ela antes e que decide interná-la e meio que manipula ela ali para aceitar essa internação, que é registrada como uma internação voluntária. Porque para que eles conseguissem que ela fosse internada não voluntariamente, precisaria então de uma ação judicial, tal, que não é o que acontece. Na cabeça dela, ela fala que ele conversou com ela por 20 minutos.
No prontuário está que ele conversou com ela durante 3 horas. E ela é uma paciente que vem de tentativas de homicídio, de suicídio, desculpa. E ela também é uma paciente que, né, como, gente, mais uma vez, década de 60, todo mundo ali, sabe, descoberta sexual e pílula e tal, tal, tal. Ela tem um caso com o professor de inglês dela, ela tá com 17 anos, e ela também tem um namorado, e aí acontece que eles taxam por causa disso ela de promíscua e com tendências suicidas. Então, meio que ali, esse é o gatilho para que ela seja internada. E ela fala que ela não compreendia muito bem exatamente o que estava acontecendo. E a gente teve recentemente, acho que uns meses atrás, o caso de uma moça que o pai separa da mãe dela, aqui no Brasil isso. O pai separa da mãe dela, fica acho que uns meses separados, uns meses ou até uns anos separados, depois volta com essa mãe. No período que ele tá separado dessa mãe, ele tem uma outra namorada e essa outra namorada tem um filho. Quando ele volta pra mãe, a menina, filha dele, continua em contato com o filho dessa ex do pai e eles começam a namorar. Os pais são contras e aí existe, então, uma situação totalmente criminosa que é a mãe mandar a filha para o hospital psiquiátrico, inclusive com um laudo falsificado por um médico que nunca nem viu a menina. E aí ela, depois de muito tempo, consegue entrar em contato com a mãe, com essa sogra, com a mãe desse namorado, falar pra ela onde ela estava, e aí inicia-se, então, a libertação dela e uma batalha judicial contra a família. Então, assim, se isso acontece em 2025, quiçá não acontecia em 68, tá ligado? Então, a gente tem esse lado, você claramente vê ali meninas que, algumas sim, na minha concepção, no pouco que eu conheço, tem ali distúrbios e manias que precisam ser tratadas, outras claramente só se comportam de uma maneira que, na minha concepção, não se enquadravam do que uma geração anterior achava que deveria ser. Mas, basicamente, é um livro que tem um começo, meio e fim linear. Você não tem subidas e descidas. Você tem um ou outro capítulo onde ela filosofa sobre o que é sanidade e tal, mas a Susannah Cason, ela não é uma pessoa das mais interessantes para conversar sobre isso. Então, particularmente, eu achei esse livro chato, chato. A grande sorte é que ele é um livro muito pequenininho, então é rápido de você ler. E eu peguei numa edição da Dark Side, que é sempre uma edição muito bonita, embora você saiba que eu tenho uma implicância com a Dark Side, porque eu tenho livros dele com problema de grafia, numa edição belíssima. Mas, enfim, essa parte da Dark Side nunca vai mandar um livro. Foda-se. Mas essa parte do projeto, do design do projeto, eles sempre são muito bons. Então, é um livro agradável, né, de se pegar, a capa dura, tal. Mas, em termos de história, é uma caixa belíssima que se abre e você tem um par de meias da Riachuelo. Basicamente é isso. Eu vou chamar aqui o comercial e aí quando eu voltar, eu vou um pouco falar sobre as outras personagens que a gente tem e o final do livro. Gente, não tem, assim, não vai estragar pra vocês a experiência. E particularmente, eu acho que o filme, e olha que eu nem gosto muito desse filme, eu acho que o filme é infinitamente melhor do que o livro, e eu também acho que a escolha da Winona Ryder pra fazer Susannah foi perfeita, porque ela dá essa apatia e dá essa leve mediocridade que a personagem tem da melhor maneira possível. Então, eu acho que se vocês tiverem que escolher... Olha, isso é raro, hein, tá, gente? Mas se vocês tiverem que escolher entre o livro e o filme, fiquem com o filme, tá certo? Volto já. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Algumas personagens que a gente tem nesse livro são personagens que, mais uma vez, ela trocou o nome, mas que eu particularmente acho personagens interessantes. Eu destaquei duas. A primeira é a Daisy, que é uma menina que ela vem e vai, ela entra e sai dessa instituição muito mais do que as outras meninas, e
ela vem especificamente para as festas do fim do ano e para o aniversário dela. E ela, geralmente, ela só come frango. A única coisa que ela come é frango. Ela é viciada em laxante, exatamente porque ela come muita proteína. Eu não sei se vocês já fizeram, acho que não, né? Eu que sou doida de fazer essas coisas. Durante muito tempo, eu fiz uma dieta chamada cetogênica, que é uma dieta que você não come carboidrato de jeito nenhum. Literalmente, você come, tipo assim, 50 gramas de carboidrato por dia, no máximo. E essas 50 gramas é mais ou menos o que tem ali em alguns legumes que você pode comer. E fora isso, você tem que comer muita gordura boa, né? Então é gordura, sei lá, do salmão, de nozes e tal. E proteína. Só que, como você tá abrindo mão de carboidrato, você tá abrindo mão de uma boa parte do seu consumo de fibra. Então, assim, eu tinha que comer uma quantidade absurda de salada para colocar fibra para dentro de mim. E às vezes a gente tinha que comprar um psyllium, a gente tinha que comprar umas fibras assim, porque destruía a nossa capacidade de ir no banheiro, gente. Assim, era uma coisa absurda. E eu falo, gente, porque o André também fez. Então, assim, uma menina que só come frango, ela vai ter problemas muito sérios para ir no banheiro. Então, ela começa a se tornar viciada em laxante. E ela tem uma coisa que ela gosta de... Ela come o frango inteiro. Pensa aqueles frangos de padaria? Ela come o frango inteiro, mas ela não desmancha o frango. Ela vai puxando aos poucos a pele e a carne, porque ela quer manter a alçada do frango intacta. E depois que ela mantém, ela junta no quarto dela. E aquele negócio fica ali apodrecendo. Ela diz que a cada 14... Toda vez que ela pega 14 ossadas, ela tem que jogar fora. Mas ela mantém ali uma pequena coleção. Ela tem um relacionamento muito próximo do pai. Tem uma outra personagem, que é a Lisa, que é uma grande rebelde. Que, se eu não me engano, quem faz é a Angelina Jolie. Ela ganha um Oscar por esse papel. A Lisa, ela é uma personagem que ela é a menina que... Ela é uma viciada em drogas. Ela não necessariamente tem um distúrbio, mas é viciadíssima em drogas. Então, ela constantemente escapa. Ela constantemente está saindo tá fugindo da instituição. E ela meio que não se dá muito bem com a Daisy, porque a Daisy é uma menina mimada e tal. E ela meio que, pra tentar espizinhar a Daisy... insinua que a Daisy tem um caso com o próprio pai, tal. Mas existe um momento ali no livro que a Lisa tá causando, e aí ela confessa pra enfermeira-chefe que ela só faz aquilo porque é muito chato tá lá. Então ela precisa criar um pouco de caos para ter um pouquinho de alegria na vida. Entra uma outra menina também chamada Lisa, que começa a copiar tudo que essa primeira Lisa faz. A outra é a Lisa Code, se eu não me engano é o nome dela. E a Lisa Code começa a copiar tanto que também acaba caindo no mundo das drogas. E no momento que a Lisa escapa, foge da instituição, quando ela volta, porque ela sempre volta, ela fala assim, encontrei com a Lisa Code. E as meninas perguntam assim, sério, e aí, como é que ela tá? Aí ela fala assim, agora ela virou uma viciada de verdade. Porque ela meio que competia sobre quem realmente era uma viciada das duas. Você tem uma menina que eu não vou lembrar o nome, que é muito triste, porque ela se taca fogo, assim, 16 a 17 anos, ela se taca fogo. Então, ela é uma menina toda deformada pelas chamas, mas ela tem um comportamento absurdamente sociável, absurdamente bom. E aí, de vez em quando que ela estoura, de vez em quando que ela deixa o sofrimento dela mental e emocional transparecer. E aí tem uma frase muito triste da Susana que ela fala assim, a gente percebeu de repente que nós estamos presos aqui, mas nós um dia vamos sair. Ela para sempre está presa no seu corpo, né? Porque ela tá realmente totalmente deformada. Aí você tem também meninas com problemas de anorexia. E aí você tem acho que é Touré o nome dela. E pra mim a parte favorita do livro, que é quando ela chega, é assim muito curto, né? É a chegada dela, o desenvolvimento dela, da amizade com as meninas. E depois a ida dela. Tudo muito rápido. Mas é a minha parte favorita do livro, porque é a parte que você realmente consegue ver ali um problema meio que real. Como assim? A Touré, ela é do México, originalmente. Ela vem claramente de uma família com muito dinheiro lá. E ela é meio que o bode expiatório da família. Porque ela é viciada em metanfetamina, porque ela vem de um lar de uma mãe absurdamente controladora, com áreas de narcisismo, na verdade, como ela é descrita no livro. E ela começa a se drogar, e aí, obviamente, que ela faz exatamente aquilo que a mãe quer que ela faça, que é se tornar
aquela criatura horrorosa, né? Porque a mãe escrota, ela vai virar pra filha e vai falar assim: olha, você é uma pessoa horrível. E aí, quando a filha, que cresceu sem amor, sem paz na vida, realmente se torna uma pessoa horrível, a mãe vira pra ela e fala assim: ó, tá vendo como você é uma pessoa horrível? Então, assim, filhas de mãe horríveis, e pais horríveis também, filhas de parentes e famílias horríveis, não deem esse gostinho pra eles. Não dê esse gostinho pra eles. Vá, faça seus corres, não se entregue, não deixe que eles quebrem sua alma. Não deixe que eles quebrem a sua alma. Esse é o principal ponto. Porque quando isso acontece, já era. Você vira uma Torrey, uma menina viciada em vitamina, uma menina que vai ser pra sempre o bode expiatório da família inteira, porque, sabe, sofreu e ninguém nunca vai olhar pro sofrimento dela. Então, não dê esse gostinho. Lutem até o fim, saiam dessa, se afastem desses filhos da puta e vá ser feliz. É a dica que eu dou. A Torrey, infelizmente, não conseguiu fazer isso. Ela é internada na instituição para conseguir se livrar desse vício. Os pais, eles iam lá visitá-la e sempre era uma coisa horrorosa, tanto que as meninas falam que os pais dela eram uns escrotos, assim. Mas, ao mesmo tempo, existe um subtexto que eu acho muito errado, que é a forma que eles têm para mostrar que a ama, que eu acho um papo muito torto, muito torto. E aí eles vão e culpam ela, até que um dia vem a ordem de que eles não vão mais pagar a instituição e ela precisa voltar pro México. E ela fala assim: olha, eu vou voltar pra morrer, porque no momento que eu pisar ali é um inferno. Ela fala que ela gosta de estar na instituição porque lá ela tem um pouco de paz, lá ela tem amigos, lá ela consegue não se envolver com anfetamina. Já no México não tem essa opção. O México é um inferno. Ela falou assim: vou voltar, eu vou morrer. E aí começa, então, uma pequena organização para ela tentar fugir, né? Ela vai ser acompanhada por uma enfermeira até a entrada no avião. E aí as meninas falam assim: toma aqui uma grana. Elas meio que juntam um pouco de dinheiro que elas têm. Toma aqui uma grana. Vai, no momento que parar no farol vermelho, você sai correndo e não sei o que e tal. Só que antes dela sair, ela é dopada com um remédio horroroso ali, que ela precisa até ser meio que carregada, e acaba, então, o conto da Torrey ali naquele momento. Que é uma coisa tristíssima, tristíssima. E, assim, deu altos gatilhos em mim, e foi um dos poucos momentos ali que eu falei assim: olha, agora eu entendo, né? Porque essas meninas estão vindo de um lar muito escroto, elas não são meninas que, a grande maioria, né, que nasceu com algum distúrbio, grande parte delas não sabe como lidar com as pressões de ser uma mulher nessa sociedade, com as pressões de ser uma mulher dentro da família em que elas nasceram, e aí acaba caindo, às vezes, no álcool, na droga, na promiscuidade. Elas precisam, a necessidade delas se sentirem amadas e sentirem um pouco de felicidade e prazer é tão grande que elas se tornam as maiores vítimas desse tipo de situação, e no final elas ainda vão ser praticamente mortas porque não tem muito para onde correr. Então eu começo a entender isso. Faz sentido para mim nessa história, nesse capítulo, o relacionamento delas. Elas se tornarem meninas que precisam ajudar a amiga a fugir. Entende? Elas começam a criar laços mediante o seu sofrimento. Ali eu entendo. Quando a Torrey sai do foco do livro, volta a ficar chato. Volta, sabe, não ter motivo. A nossa protagonista, ela tem uma amiga de quarto que tem um namorado que é da outra ala do hospital. E assim, aí a gente aos poucos vai acompanhando a Susana voltar. Ela foi, na verdade, a indicação é que ela ficasse 3 anos, internada ela fica 8 meses. Nos últimos meses, ela começa a sair aos poucos, porque eles começam a deixar, né, sair, o primeiro acompanhado, depois sozinho, depois até mesmo conseguir um emprego, para que quando você saia de vez da instituição, você tenha como se sustentar. Começa a sair, começa a procurar emprego, ela conhece um rapaz, esse rapaz é um cara também com grana, também gosta dela, não sei o quê, até que ele pede ela em casamento, ela aceita. E aí, magicamente, é como se a família falasse: pode sair agora da instituição, porque agora não é mais problema nosso, é problema do teu marido.
Então, se ele quiser te internar, ele te interna. Senão, pode ir lá. E ela sai. Ela sai porque ela casou. Atenção, ela não sai porque ela teve uma melhora clínica. Ela sai porque ela casou. Esse livro é difícil, gente. Esse livro é bem difícil. E ela, né, é dito várias vezes durante o livro que ela era a mais funcional de lá, então, ok pra ela. Aí ela se casa, depois ela conta que um tempo depois ela se divorcia, ela se culpa por esse divórcio. Ela reencontra a Lisa, que agora tem um menininho, que é mamãe e tal, suburbana. E ela encontra, acho que a Georgia, que é a menina que dividia o quarto com ela. A Georgia, primeiro introduz ela a um grupo feminista, que não gosta dela porque ela é casada, acho muito bom isso. Depois a própria Georgia sai também do grupo feminista porque casa, então meio que conecta aí que mulheres casadas não podem ser feministas. E o que eu entendo que é uma visão da autora que pode ser uma visão datada. Não sei, gente, acontece. Autores são seres humanos e podem ter visões erradas. Aí ela fala que ela ainda mantém um pouco de contato com a Georgia, chegou até a visitar ela e o marido, junto com o seu próprio marido e tal. E é isso. Chega a 93, década de 90, na verdade, ela resolve ir atrás do prontuário dela, que ela precisa entrar com ação para conseguir esse prontuário, onde ela descobre que no prontuário, durante a internação dela, ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe, que a gente conhece também como borderline. Então, ela entra como uma paciente depressiva e é diagnosticada como borderline lá. E é isso. Escreve o livro e termina. É isso, gente. É isso. Não sei mais o que falar sobre esse livro. É um livro que, pra mim, ele eternamente é como se eu tivesse aqui na minha mão um material que eu sinto que podia ser muito bom, mas que nada é aprofundado. Tudo é assim, passado a brancas nuvens, com muita rapidez, sabe? É só alguns toques, umas pinceladas, mas nada realmente cria-se forma. No final você não tem um quadro pintado, sabe? E isso me agoniou um pouco nesse livro. Mais uma vez, não me conectei com os personagens, tirando a Torrey e a Daisy, que foram uma das poucas que eu me conectei, uma das poucas que eu senti que existia ali um leve aprofundamento da Susana enquanto a história dessas personagens. Mais uma vez, não sei se a Susana escreve esse momento da vida dela porque, pelo um ponto de vista do que ela passou, se bem que isso é óbvio, né, Lívia? Mas, tipo assim, ela estava ela só via as pessoas daquele jeito naquela época, entendeu? Não sei se é isso. Ela só via as pessoas daquele jeito naquela época e, por causa disso, é dessa forma com que ela se lembra desses personagens, é dessa forma com que ela escreve esses personagens. Não sei se é isso, mas particularmente não é um livro que eu vou indicar, tá certo? Eu indico muito mais o filme, tá bom? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Nossos dias oficiais são segundas-feiras às 17 horas. Eu vou começar a gravar ali no livro domingo, para não acontecer mais isso. Domingo é um dia muito tranquilo no meu trabalho. Eu trabalho de domingo a quinta, na verdade, né? Eu não trabalho nem sexta nem sábado. Então eu vou começar a gravar no domingo, porque segunda-feira, para quem não sabe, eu trabalho para uma empresa de fora do Brasil e geralmente segundas o time americano também tá online. Os domingos eu só tenho o time de Doha. Então, às vezes acontecem umas situações ali que eu não consigo parar para gravar. Então, vou começar a gravar no domingo para vocês não ficarem mais sem episódios segundas, tá certo, pessoas? Lembrando que essa é a última quinta-feira do mês, vai ter episódio de quadrinhos, tá? Me falem se vocês gostaram lá no @LiviaMulder no Instagram. E compartilha com seus amigos. Eu tenho um botãozinho aí de compartilhar que você consegue mandar esse episódio ou outros episódios que nós temos por Instagram, por redes sociais e por WhatsApp, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.